Olá, meus amigos, eu sou José Eduardo Coelho Dias, Edu, e você está no canal Questões de Família. Sejam todos muito bem-vindos. Você sabe o que é divórcio de cartório? Também conhecido como divórcio extrajudicial ou divórcio administrativo? Será que ele apresenta alguma vantagem em relação aos divórcios processados na forma judicial? Qualquer pessoa pode fazer esse divórcio? Olha só, eu vou explicar isso tudo, mas antes eu preciso pedir a vocês que façam a inscrição no nosso canal e que ativem as notificações. Clicar lá no sininho. Assim você vai ficar sabendo em primeira mão quando um conteúdo novo estiver no ar. Vai ser o primeiro a saber de tudo. Mas vamos ao que interessa. Por conta da nossa tradição católica, e vocês sabem que para a Igreja Católica o casamento é indissolúvel, nossa legislação sempre cuidou de dificultar ao máximo as dissoluções conjugais. Só para vocês terem uma ideia, até mesmo quando o divórcio foi aprovado no Brasil, o que aconteceu por meio da Emenda Constitucional número 9 de 1977, para que um casal se divorciasse, deveria contar com no mínimo 3 anos de separação judicial. A autonomia da vontade nos casos de dissolução conjugal não existia, gente. O que existia, na verdade, era um Estado forte, que tratava a família, que só podia ser formada pelo casamento, como uma instituição. E era essa instituição, e não as pessoas que a compunham, o objeto da tutela e da proteção estatal. Família era o que o Estado dissesse que era a família. E uma vez que ela fosse constituída, era dever desse Estado impedir que ela se dissolvesse. Pouco importando a felicidade dos integrantes e ignorando completamente que o divórcio não põe fim à família, mas tão somente à conjugalidade. Com o advento da Constituição Federal de 1988, essa intervenção estatal é significativamente reduzida, é reconhecido o valor jurídico do afeto e é ele, não mais o Estado, que norteia a formação das famílias. Apesar disso, a vetusta separação judicial foi mantida e romper a conjugalidade continuou sendo algo tormentoso e controlado pelo Estado, que incentivava a discussão da culpa pelo fim das relações, como se fosse possível dizer que apenas um dos cônjuges foi o culpado, foi o causador de uma ruptura. A legislação autorizava, entretanto, a separação consensual e até mesmo o divórcio consensual, ainda que precedido da separação, pelo tempo especificado na lei. E numa tentativa de desafogar o já assoberbado judiciário, foi editada a Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007, que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Civil então vigente, o de 73, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa. Foi introduzido no Código de Processo Civil o artigo 1124-A, que tinha a seguinte redação: a separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia, e ainda ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando de seu casamento. A escritura pública, diz o parágrafo 1º, a escritura pública não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o registro de imóveis. Consta do parágrafo 2º que o tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Parágrafo 3º, a escritura e os demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei. Hoje a matéria é tratada, regulada, pelo artigo 733 do Código de Processo Civil de 2015, que tem a seguinte redação: o divórcio consensual e a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731, também do Código de Processo Civil. Diz o parágrafo 1º:
A escritura pública não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Em resumo, nós podemos dizer que, não havendo nascituros ou filhos incapazes, o divórcio e a extinção consensual da união estável poderão ser feitos diretamente em cartório, por meio de uma escritura pública, que tem o mesmo peso de uma sentença judicial. E qual a vantagem disso? Uma vantagem é o tempo. Se você tem toda a documentação em mãos, você pode resolver sua situação jurídica em até uma semana, em alguns casos até menos. Isso vai depender da programação do cartório, do serviço do cartório, da ordem de trabalho, do cartório. Ou seja, aquilo que pode demorar vários meses de tramitação judicial pode ser resolvido num período de tempo bastante curto. Agora, nota bem, não é qualquer casal que pode se valer dessa modalidade de divórcio. Os que têm filhos menores ou incapazes, ou que não tenham resolvido judicialmente a situação dos filhos menores ou incapazes, bem como as gestantes, não podem se valer dessa modalidade. Além disso, é preciso ter consenso. O divórcio administrativo não admite pendências. É de lei que tudo esteja em paz, o que também é uma grande vantagem. A documentação exigida para o divórcio em cartório pode variar de estado para estado, dependendo das normas das corregedorias locais. Mas como padrão, você precisa ter em mãos os seguintes documentos. Anota aí. Vamos falar? Pronto? Posso falar? Bom, tem que ter em mãos identidade e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação dos divorciandos, emitidas num prazo de 10 anos, até 10 anos. Tem que ter em mãos comprovante de residência, a certidão de casamento atualizada. Para os solteiros, a de nascimento. A validade desse documento é de 90 dias. Tem que ter também uma petição, um requerimento, informando os termos do divórcio, devendo constar as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges. Você deve entregar também a cópia da OAB do advogado ou dos advogados que vão prestar assistência ao casal. Vale lembrar que é indispensável a presença do advogado no ato. Tem que ter em mãos também os documentos comprobatórios da propriedade dos bens que vão ser partilhados, dos bens comuns. Preste atenção, os custos são mais baixos do que o processo judicial e o tempo é bem menor. Mesmo assim, há quem, mesmo que atenda as possibilidades, que esteja enquadrado nas hipóteses legais, insistem no caro e no lento procedimento judicial. É uma pena. E aí, entenderam? Tá tudo claro para vocês? Tudo certo? Bom, se você gostou desse vídeo e acha que alguém mais pode se interessar pelo seu conteúdo, não seja tímido, compartilhe nas suas redes sociais, indique para os seus amigos. A gente agradece. Até a próxima, gente! Pra te fazer uma canção de